gente segue, inclusive, aqui na nossa programação nesse tema. Agora quero trazer ele, especialmente, estreando aqui junto com a gente, Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero, na nossa bancada, comentando também sobre diversos assuntos. Bem-vindo, obrigada. Obrigado, Paula. Prazer estar aqui com você, com a Isabela. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer isso aqui. Obrigada, Bruno. Muito movimentado hoje. Não dá nem tempo. Mais um dia Brasil, saber, né? Mais um dia Brasil. É até difícil pontuar aqui uma ordem para a gente começar a nossa conversa, mas eu vou até aproveitar um pouco desse gancho que eu estava falando agora, até mesmo com o Miguel Daúdio, né, sobre essa aprovação ontem do segundo projeto de lei da reforma tributária. Houve ali, né, uma inclusão de tributação de renda junto com o consumo, traz aí uma grande bagunça, principalmente muita preocupação em relação aos investimentos de VGBL, PGBL. Queria entender um pouco da sua leitura, de fato, né, como que você enxerga. É claro que o projeto ainda vai para o Senado, pode sofrer alterações, mas conforme foi aprovado ontem, você acha que isso pode trazer muitos impactos, inclusive para esse tipo de investimentos? Bom, uma ótima pergunta. Primeiro, eu acho que essa reforma ela é necessária há muitos anos no Brasil, né? Isso aqui é um manicômio tributário, claro. Acho que todo mundo concorda, independente do espectro ideológico de cada um. Mas a verdade é que o que nasceu para facilitar está sendo mais complicado ainda. Nós estamos com uma reforma aprovada, como você falou, em caráter de urgência, ou seja, algo que precisa ser debatido profundamente. Eles aprovam, lembra da primeira vez lá no primeiro rito, foi aprovado acho que em 14 minutos na Câmara, se eu não me engano. Sim. Então agora foi aprovada a urgência, que não existe debate. Então, pera lá, nós estamos há 4 décadas mais ou menos falando de uma necessidade de uma reforma tributária e agora precisa ser aprovada a toque de caixa. Está sendo aprovado e nós sequer sabemos a alíquota que seremos tributados. Exato. Todos os conchavos políticos que o Daúde vinha falando agora aqui. Então, você é amigo de tal grupo, você tem determinado privilégio. Você é de outro, você tem outro privilégio. A verdade é que o governo não vai diminuir o gasto dele. Então, se ele deixa de tributar um lado ou outro, alguém vai pagar por isso. Por que é que determinados grupos têm privilégios frente a alguns outros? Qual é esse privilégio? O que faz de você numa situação mais privilegiada frente a outro determinado setor? Essas regras são determinadas por eles próprios, pelos próprios burocratas que lá estão determinando quanto nós pagaremos de impostos em algumas coisas, em uma reforma que era para simplificar, está cada vez mais complicada. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica com relação ao que o Daúde falou do comitê gestor central disso. Eu sou contra qualquer tipo de centralização, porque você está centralizando o orçamento arrecadado, os impostos arrecadados, ou quando você centraliza o orçamento na mão de poucos, você facilita a corrupção, você dificulta a flexibilidade, você traz muita complexidade e dá muito poder na mão de poucos para distribuir aquele dinheiro, que eles farão o que eles quiserem com aquele dinheiro. Então, para mim, quanto mais descentralizado, muito melhor. Não precisamos jogar isso para Brasília. Pega num condomínio de prédio, na tua empresa. Se você centraliza muito, quem detém essa centralização detém o poder, claramente. Então, como é que poucos terão o poder de um orçamento trilionário, que é o dinheiro nosso, de pagadores de impostos? Então, a reforma tributária, ela está uma aberração, está complexa demais. A gente não sabe sequer o quanto pagaremos. E isso tem um período de transição, acho que até 2030, 31, né, vai diminuindo a alíquota para depois, de fato, entrar o IVA, né, o composto do IBS e do CBS, mas que, de novo, enquanto isso, a gente vai pagando muito mais impostos porque eles continuam cumulativos. E repito, nós não sabemos a alíquota e nesse patamar a gente pode sim vir a ter a maior alíquota do mundo, superando inclusive a da Hungria, se não me engano, que é 28%, se não me engano, 27 ou 28%? 27,5%. 27,5%. Então falaram de uma trava de 26,5% aqui no Brasil, mas mesmo se não superar a da Hungria, nós continuaremos tendo uma das maiores taxas do mundo. Então, de novo, ninguém sabe definir, está complexo. E lá no Legislativo eles estão discutindo às pressas. Se precisa disso há 4 décadas, por que agora em 14 minutos precisa ser aprovado? Me parece muito mais conchavo do que qualquer discussão técnica. Voltando a esse ponto que você trouxe muito delicado em relação a esse comitê gestor,
em que vai ficar centralizado o poder do dinheiro ali, né? Sem uma fiscalização do comitê. O comitê é uma fiscalização do dinheiro, porém não tem uma fiscalização sobre o comitê, né? Considerando essa centralização que vai administrar esse... Qual que é o impacto potencial dessa centralização nas relações entre o governo federal e os estados? Eu acho que mais conflituosa, né? Porque, de novo, quem detém o poder do dinheiro na mão, ele detém como ele vai distribuir. Se os estados precisam e não tem uma regra tão clara, ou que ela vai mudando no meio do jogo, você distribui, você entrega na mão de quem detém esse orçamento trilionário, ou essa arrecadação trilionária, na mão desses poucos, que é o que você muito bem falou. Quem os vigiará? A gente vive isso no Brasil muito claro em vários outros órgãos. Totalmente. Quanto mais burocracia nós colocamos e obstáculos no meio do caminho, maior a facilidade para a corrupção. Vamos traduzir isso em números simples. O que a gente já sabe sobre uma condição básica que parece que muitos não aprendem? Quando você coloca preço teto num produto, né, você congela o preço, fala esse produto só pode ser vendido a determinado preço máximo, você leva inevitavelmente a escassez daquele produto, só que no mercado negro você acha. Então o mercado livre, ele é como, eu sempre brinco com isso, ele é como uma correnteza que você tenta frear a água. Essa água vai frear, ela vai subindo, em algum momento ela vai achar formas de escapar. Quando você dificulta muito, burocratiza, centraliza na mão de poucos burocratas muito dinheiro, ele vai achar formas de sair. E a forma de sair é sempre o mercado negro, e o mercado negro tem um custo. Porque justamente você está no mercado negro, você paga mais por ele. Então, concordo 100% com isso. O Brasil continua sendo o caminho mais fácil e que não inibe e incentiva muitos a buscarem o mercado negro, a corrupção, o mercado obscuro, os conchavos políticos. E a gente segue na mesma trajetória de sempre. Ô Bruno, só antes do break, rapidinho, só para eu entender, né? Se os impostos serão unificados, então, qual a distribuição justa seria, né? Que, de fato, é o argumento aí colocado muito por todos que discutem ou que defendem, né? No caso ali, esse comitê gestor. Desculpa, não entendi. Como que seria essa distribuição? Não entendi a pergunta. Se os impostos vão ser unificados, certo? Certo. Esse é o objetivo da reforma tributária? O objetivo era esse. Seria, certo? Aí seria para uma distribuição justa, teoricamente, para todos os estados. Vai tributar no consumo em si. Há essa grande discussão, principalmente em relação ao IBS e o IBS e o CBS. E o CBS, justamente porque ficou essa grande preocupação dos estados perderem essa arrecadação. Aí tem ali o argumento de fato de ter esse comitê gestor. Mas aí tem esses pontos que você muito bem coloca ali em relação, será que vai haver mesmo essa distribuição da forma justa, como que era o objetivo inicial então dessa reforma? Eu sou cético com relação a essa classe política no Brasil, justamente por isso, porque, de novo, são conchavos. Então, qual é o governador de determinado estado? Ele é aliado a um político que hoje comanda o dinheiro centralizado na mão dele? Será que a gente politiza absolutamente tudo? Então esse governador, por exemplo, é da oposição. Então vamos dificultar a vida dele aqui para dificultar também o governo dele, cair de popularidade. Quem sabe a gente colocar um governador nosso ali naquele estado, em estados tão importantes, por exemplo, como como São Paulo, que é um dos mais importantes do Brasil em relação a PIB, etc. e tal. Então eu acho que somente a população entendendo esses mecanismos para pressionar a classe política. Não esperemos absolutamente nada que venha de forma voluntária de cima para baixo. É o povo cobrando, mas para isso precisa entender essa possibilidade. Para te responder abertamente, eu sou cético com relação a isso. Eu acho que vai facilitar e abrir portas para aqueles que são, obviamente, mais alinhados ao governo de plantão, tá? Não estou falando A ou B, ao governo que lá estiver determinando ou gerindo esse comitê central. E aí, só para entender um pouquinho, a possibilidade dessa longa espera, vamos dizer assim, desses créditos, você acha que dos créditos tributários, isso pode de alguma forma influenciar a confiança de investidores? A gente tem, de fato, uma questão de insegurança jurídica muito forte no Brasil, até mesmo recentemente a gente viu uma MP sendo devolvida porque mexia muito com essa questão dos créditos tributários destes impostos. Você acredita que a gente pode ter um impacto até mesmo para investidores, para a estabilidade da economia? Não tenha dúvida, Paula, porque eu estava falando lá fora antes de entrar aqui no ar, a gente vê que o Brasil tem uma tremenda instabilidade jurídica e mudança de regra no meio do jogo.
Um dos pilares que mede o PIB, que na minha opinião o PIB está longe, o PIB nominal está longe de medir a riqueza de um país, a gente pode discutir isso lá na frente, mas um dos pontos da equação que mede o PIB é a formação bruta de capital fixo. Traduzindo isso aqui em português, claro, são os investimentos. Não há crescimento sólido, perene de longo prazo sem investimento. Não é dinheiro especulativo, é dinheiro que vem, principalmente do setor privado, que entra para construir infraestrutura, para melhorar todo o ambiente do país. No meio do caminho, como você falou, esse exemplo que você deu, tem a desoneração dos 17 setores que vai e volta, tem aquele lance lá do PIS e COFINS que muda a regra, não muda a regra. Tudo isso traz uma instabilidade jurídica imensa que o investidor fala, pera lá, então eu posso estar colocando o meu dinheiro aqui para, digamos, 10 anos num projeto e em 1, 2 anos mudou a regra. Eu passo a ter que pagar um imposto retroativo que não estava desenhado no meu projeto inicial. Quer saber? Deixa eu segurar um pouco esse investimento. E vamos fazer o seguinte, como isso favorece um país de juros mais alto, por conta dessa instabilidade como um toda, você continua sendo um país de receber dinheiro de curto prazo, chamado carry trade. Então eu tomo dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Europa, onde quer que seja, que agora eles começaram a baixar os juros na Europa, provavelmente nos Estados Unidos já em setembro. A diferença de juros faz com que você traga dinheiro para o Brasil para ganhar essa diferença de juros, o chamado carry trade. Só que isso é dinheiro especulativo. Da forma como ele entra, com apertar um botão ele vai embora. Isso não gera emprego, isso não gera absolutamente nada. E ao invés de culparmos o empresário, ao invés de culparmos a pessoa errada, vamos culpar quem verdadeiramente tem a culpa. A instabilidade jurídica e institucional que o Brasil tem e que quem traz essa instabilidade são os próprios burocratas. Muito bom, Bruno. Tem inúmeras dúvidas.